Bom dia, em primeiro lugar me chamo Feliciana. Eu tenho 3 filhos, Kevin Vitória, né, de 14, Kevin Yasmin, de 8 e Samuel, de 4. Cheguei a morar em ocupação, né, no Homes. Não deu muito certo, acabei saindo, retornei a pagar aluguel, isso antes de eu estar com o Maurício. Eu comecei de uma forma ou de outra, algumas pessoas me ajudando a adquirir uns material. Isso no terreno que você No terreno, conseguiu junto com o Edmar e junto lá na Secretaria de Habitação. Graças a Deus o terreno, o que era mais difícil, né? Eu não estava fazendo uma situação de um barraco de lona, porque isso eu nem posso, porque eu tenho meu filho que tem problema respiratório, né? A gente estava tentando fazer o melhor possível dentro das nossas condições, né? Não era situação de barraco, vocês vão estar vendo as fotos, não era isso. E aonde mais dói, porque o Maurício, ele nunca chegou a fazer uma casa e através dele observar um pouquinho do trabalho do Adilson lá no terreno, Maurício fez ele Deus, sozinho, embaixo de chuva, embaixo de sol, né? Então, como que eu posso dizer? Nós temos uma índole que nós somos humilde, mas nós não somos marginal. Eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos eu trabalho, hoje eu estou com 42 anos, eu permaneço trabalhando, como eu disse, eu fui pai e mãe por 2 anos sozinha, antes de eu conhecer o Maurício. Fizeram um grupo contra vocês no WhatsApp. Iriam bloquear a sua entrada. E entendeu? são os vizinhos? São os próprios vizinhos do os terreno, próprios que você... moradores da rua, porque tem tal situação de tal reportagem que tinha um assassino tal, e estão achando que é vocês, estão apontando vocês. Desde o início da sua chegada no terreno, vocês estão sendo acompanhados, monitorados. Teve dias que o Maurício estava trabalhando lá, porque eu ia ajudar ele, alguma coisa eu apoiava para ele. Eu vi por umas 2 vezes pessoas tirando foto, pessoas filmando. Eu ainda cheguei a questionar com ele, será que estão achando que nós invadimos o terreno, porque é só nós que estamos mexendo aqui, né? Só que a nossa necessidade era grande, é grande. Da Cal, a mulher queria que eu assinasse de toda lei os documentos, porque os vizinhos questionaram que não era para ter favelismo lá, não era para ser favelizado o bairro, que aquilo ali não estava trazendo, mostrando uma segurança, né, para ninguém morar. E o que eu falei, os vizinhos estão reclamando, então que eles venham bater palma aqui e perguntar o que eu preciso aqui para fazer fluir uma casa. Porque se eu comprar o material para construir minha casa, eu fico sem dar comida para os meus filhos. A única coisa que depois que aconteceu esse problema com a Cal, interviram comigo, né? Eu compareci, né, na habitação, falei com uma arquiteta e eles deram um jeito nessa situação. Eu vejo a Edmar uma mulher batalhadeira, né? Ela faz pelos que são pequenos. Aquilo que ela pode fazer e aquilo que ela não pode, ela ainda corre atrás. Então, eu devo muito a ela, eu tenho só que agradecer.
Se a EMA, nessa parte de passar terreno, tivesse um auxílio ou fazer a casa, ia ajudar as famílias, porque para não acontecer igual essa. Ela tinha um grupo de voluntários que queriam ajudá-la a construir uma moradia digna para ela sair do aluguel. Só que a condição do terreno era de uma ocupação também, mas não era uma ocupação espontânea de 3 famílias, não era uma coisa grande, não era uma coisa orgânica, mas era uma irregularidade. E o meu papel era orientar de forma correta. Ela recebeu a notificação, na mesma hora ela mandou uma foto e nós procuramos o Conselho de Arquitetura, porque o caso da Feliciana, ela não é a causa de um problema social, ela é o efeito. E nós somos lá, né, na qualidade de conselheiro, na qualidade de liderança de movimento social e popular, de moradia, nós fomos procurar o Conselho e também com o firme propósito de procurar o SINDARC, para a gente sentar com o Poder Público Municipal para ver uma alternativa de assistência técnica para essa família. Nós temos muito claro, eu sempre falei para a Feliciana, quando eu aconselho ela, de que o caso dela vai ajudar a resolver o caso de bastante famílias que estão à espera desse lote urbanizado e que precisam de assistência técnica, acompanhada de habitação de interesse social. E nós entendemos o lado do Poder Público, nós somos muito gratos a Maria Helena e a equipe da MASP, de arquitetos e assistentes sociais e urbanistas dali, que possibilitou a Feliciana ter esse terreno. A falta de integrar políticas, do diálogo, é fundamental. A multidisciplinaridade numa situação dessa tem que ocorrer. E é o papel do movimento popular provocar isso. E eu fui atrás do SINDARC. A gente tem um histórico com a Bianca, com o sindicato, tem lutas aqui junto com o técnico, a gente não abre mão do saber técnico, do saber popular. E nós temos frisado onde nós estamos a importância da TIS. E a Maria Helena foi muito solícita em relação a isso, ela também entrou em contato com o Conselho de Arquitetura, ela também conversou com o sindicato, pediu esse apoio para os arquitetos solidários, pediu apoio para o movimento, para a Iva, para a Bianca, para a Margarete, para a gente poder auxiliar essa família, porque nós entendemos que o caso da Feliciana tem que virar política pública, vai ter que ser um exemplo para a gente concretizar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em outros lugares, a importância e a necessidade da assistência técnica nesses casos. Cabe a nós, da sociedade civil, cabe ao sindicato, cabe aos técnicos que têm esse perfil e essa visão social, junto com o poder público, de conversar com o entorno, de apresentar políticas públicas negociadas, porque esse é o nosso papel. Por isso urge a necessidade do grupo multidisciplinar de assistência técnica para amparar políticas públicas nesse sentido. A MAF está no caminho certo, porque ela tem programa de lote urbanizado, nós entendemos que é importante, a questão fundiária é super importante, mas nós também não podemos deixar as famílias à mercê. Precisa da assistência técnica, precisa construir moradia digna, porque a fome, a necessidade de morar não espera. Nós estamos numa pandemia, sabe, Iva e Bianca, eu quero agradecer ao SINDARC por essa oportunidade da gente poder transformar esse limão numa limonada, que é o caso da Feliciana.